Sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do podcast Talma. Hoje eu estou tendo o prazer e a honra de receber aqui um divulgador científico de conhecimento e também do ateísmo, crítico à religião organizada, assim como eu, que é, diferentemente de mim, mais light, menos radical, Antônio Miranda. Essa foi Valeu, cara. Essa foi a cópia de uma palestra que eu acho que o Christopher Hitchens introduziu o Richard Dawkins, né? Como eu sou muito radical, é bom ter aqui um ateu mais ameno do meu lado, enfim. Pra quem não entender, ele tá sendo irônico, tá, galera? Eu acho que todo mundo tem uma ideia. Mas enfim, cara, bem-vindo finalmente. Tá muito tempo Obrigado. querendo conversar contigo. Parabéns por vir mostrando o que os pastores, as pessoas não querem que o público conheça, né, sobre a história das religiões e, sobretudo, do cristianismo, da Bíblia, já há alguns anos no seu canal, se expondo aí em debates constantes, né, com pessoal bem negacionista, pessoal bem fanático às vezes. É, bom, antes de tudo, como esse vai ser um bate-papo mais sobre a sua trajetória, o ateísmo, né, os rumos do ateísmo no YouTube, nos debates públicos, eu quero saber do seu background, assim, da teologia reversa. Você cresceu em alguma denominação cristã? Como foi seu processo de questionamento em direção ao ateísmo? Sim, cara, meu pai e minha mãe, eles eram. Antigamente, né? Muito tempo atrás, o pessoal era mais católico do que evangélico, protestante, né? Então, meu pai, ele ia se chamar Silvestre, ele nasceu no dia de Santo Antônio. E aí, meu avô chamou ele de Antônio por causa do santo, né? Então, imagina, nem um pouco devoto, nem um pouco fervoroso, né? Minha mãe era professora de catequese. E aí eu nasci nesse lar, né, católico, fui batizado, aqui em casa era cheio de imagem de santo, quadro de santo, tinha um espelho enorme da Santa Ceia na sala, uma coisa assim louca, né? Então, tipo, era sempre indo na igreja, sempre sendo levado. Então era um convívio que eu tinha muito próximo, assim, da religião cristã, né? Nunca gostei assim de ler a Bíblia quando era criança, eu achava muito chato, né? Eu achava quando minha avó botava no rádio, botava aquelas orações das 6 da tarde, não sei se você pegou isso. Aí tinha que botar o copozinho ali de água, aí depois me obrigava a beber aquela água. E eu nunca achei que aquilo ali fazia diferença, coisa do tipo. Então, eu fui crescendo, né? Tendo esse convívio, mas sempre acreditando ali que realmente tinha um Deus, né? Sempre acreditando ali que a história de Jesus era real, essas coisas assim. E aí, um belo dia eu fui fazer um curso de inglês lá em Cabo Frio, né? E aí nesse curso tinha os protestantes e eles estavam fazendo uma reunião de célula, né? Reunião de célula indo na igreja todo domingo. Aí eles falaram assim, você é um cara bem comunicativo, a gente vê que você entende um pouco sobre religião, sobre ciência, as coisas, você não quer participar? Aí eu falei, pô, beleza, vamos sim. Aí eu fui vendo assim as falas do pastor, o que eles iam falando ali no culto, coisas assim contra conceitos científicos como evolução, e eu ficava assim, cara, isso não tá muito certo não. Aí eles me deram uma Bíblia. E nesse dia que a dona do curso me deu uma Bíblia, ela falou assim: olha, eu tive uma revelação que você vai ser um apóstolo e que você vai espalhar a palavra de Cristo para todo mundo em inglês. Você vai estar na televisão falando inglês, espalhando a palavra de Jesus. Cara, aquilo ali me deu uma energia, me deu um gás. Eu cheguei em casa com aquela Bíblia que ela me deu, aquela Bíblia preta, pequena, com zíper. Cara, eu cheguei em casa e falei assim, cara, eu vou devorar isso aqui, vou pregar o evangelho, espalhar a palavra a todo mundo, que nem ela falou na revelação. Quando eu chego em casa, que eu abro assim para a lei de Gênesis de forma séria, de forma estudada, que eu vi que Deus criou a luz, mas o sol e as estrelas só estavam sendo criados no quarto dia, aquilo ali já me deu um choque na primeira página. Eu falei, que isso, cara? Tem alguma coisa errada aqui. De onde que tava vindo essa luz? Aí tinha planta antes do sol e das estrelas. Aí eu já tinha um pouquinho de conhecimento de ciência. Falei, cara, isso tá muito errado. Mas não tá pouco errado, não, tá muito errado. Aí eu fui, continuei a leitura, aí depois a cobra conversando com uma mulher. O homem pó, o cara fez um homem do pó.
Aí depois tirou uma costela, que era o clone do Homem-Pó. Aí eu comecei a ficar com dúvida. Falei, cara, isso não tá legal. Uma cobra falante, ele não tirou o dom da fala da cobra, ele só tirou a perna dela, né? As perninhas. Ela continuava falando. Aí eu, cara, isso tá estranho. Aí eu continuei lendo, lendo, lendo. Aí eu fui vendo algumas inconsistências, algumas contradições. E acabou que eu virei ali meio que um agnóstico, né, em relação ao Deus da Bíblia. Quantos Falei, não, anos? deve ter. Cara, isso aí era na adolescente, devia ter uns 16, 17 anos, né? O 18 por aí. 18 não, que eu acho que 18 eu já tinha aberto o meu primeiro canal, então acho que foi 16 para 17. E aí eu fui lendo assim, estudando, e aí eu fui percebendo que além dessas contradições científicas, né, tinham contradições dentro da própria Bíblia, né? Deus fala uma coisa, depois faz outra. Tem uma promessa, aí ele não cumpre a promessa. Tem uma lei e a lei não é cumprida. Aí a gente fica vendo assim, cara, isso tá, tá parecendo que é uma construção meramente humana. E aí tu vai pesquisando, tu vai vendo que o nome Yarvá não existia até um determinado período da história. Yarvá é Javé, Jeová, para quem não sabe, que na sua Bíblia vai estar escrito como Senhor, tá? Senhor. Yud-Re, Vav-Re, o tetagrama. Aí tu vai vendo que tem outros nomes lá de outros deuses, El, Baala, Xerá. Aí tu fala, isso aqui é um panteão. Isso É, aqui não é um monoteísmo, é um panteão, né? Aí você vai descobrindo a história, vai vendo que quando tu vai no Egito, não tem nada de Moisés, não tem nada de Êxodo, arqueologicamente falando, historicamente falando. Aí você vai para o Novo Testamento, você vê algumas contradições, você vê lá eles endossando, por exemplo, a escravidão, escravos sejam submissos a todos os seus senhores, não somente os bons, mas também os perversos. Você fala, isso aqui é uma ordem política. Aí tu aprende que a Igreja Católica autorizou a escravidão no Novo Mundo com Adum Diversas Romano Pontifex, que os índios não conheciam sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Jesus. Teve que vir aqui uma expedição para colocar isso na mente deles. E aí você vai entendendo antropologia, história, arqueologia, física, química, e você fala, cara, não tem como. E aí quando você entra na filosofia, que é mais a sua área, você abrange o leque de taxonomia de deuses diferente, né? Porque tem. Um vai falar que o Deus é do bem, outro vai falar que Deus é amoral, outro vai falar que um Deus pode ser um Deus do mal. Então são várias classes, vários tipos de deuses, né, para você lidar. Então, para você chegar num nível de se declarar ateu, você teria que lidar com esses outros tipos. E aí chega em alguns argumentos filosóficos que você fala, cara, realmente fica difícil acreditar, olhando a realidade, olhando a estrutura do nosso mundo, que existe algum Deus. Então, tendo isso em mente, eu sou ateu, né? Não sou agnóstico mais, eu sou ateu. Então como se fosse, era como se fosse um processo, né? Primeiro você fala, não, eu acho que eu acredito em Deus e em Jesus, mas não na Bíblia. A Bíblia tem alteração. uhum, Aí depois você passa para o próximo nível, né? Não, a Bíblia e Deus e Jesus da Bíblia tá errado, não existem, mas eu acredito em uma força, né? Aí depois você passa daquela força para literalmente não acreditar em Deus algum. É um processo que levou anos, né? Muito estudo, muito aprendizado, é, querendo negar, né? Tipo assim, a realidade. Não, acredita. A realidade, se você for para a sociedade sem um tipo de crença, você vai ser massacrado, vai ser pois é, julgado, finge que acredita. E aí, até você superar essas barreiras, esses processos, levou um tempinho, né? sim, Foi quando eu abri o canal, querendo, tipo assim, o primeiro vídeo foi sobre a Arca de Noé, aham, indignado porque a quantidade de pessoas que estavam acreditando naquela história que não tem um mínimo de senso lógico, né? A história mais absurda da Bíblia. E revoltado que muitas pessoas estavam dando dinheiro para líderes religiosos porque estavam acreditando nessas histórias. Aí depois que você entende como que funciona, que muitos dos líderes religiosos, não todos, mas tem uma boa parcela ali que é ateu, que sabe que aquilo ali é caô, que aquilo ali é uma mentira, mas está manipulando as pessoas, e aí você quer alertar as pessoas de certa forma. Foi por isso que eu abri o canal e fiz os primeiros vídeos lá revoltado. O nome era Detonando a Bíblia. Pegava a Bíblia assim e falava, cara, isso aqui é uma mentira, isso é um absurdo. Então a galera ficou louca. Então, na época, quando o YouTube estava começando, sobre ateísmo, falando essas passagens que ninguém conhecia, meu canal foi um dos primeiros, né? Junto ali com a galera da Tropa dos Lanternas Verdes, né? E tinha o Salatiel, tinha o Pirula, tinha o Bernardo, tinha o Yuri Greco. Então, foi um dos primeiros a falar sobre isso. E na época fez muito sucesso, né? E agora tô retomando com esse canal novo.
Acho que é sim. mais ou menos isso a trajetória, cara. Curioso que eu também passei muito tempo como agnóstico. Mesmo já estudando filosofia, eu passei, sabe, lendo Nietzsche, Russell, lendo todo mundo, Hume. Eu passei muito tempo como agnóstico até. Eu já tinha um canal no YouTube que era só de filosofia, esse mesmo canal, mas ainda não tinha entrado com força nessa questão, da filosofia da religião. E aí, sabe, eu comecei a pensar mais profundamente sobre certos argumentos, comecei a estudar mais um pouco sobre o evolucionismo, e sobre ciência fora da minha área, e entender, cara, que é muito implausível que tenha sido criação de um Deus, tanto de um Deus, qualquer tipo de Deus, mas particularmente ainda mais implausível que tenha sido criação de um Deus maximamente amoroso e e onipotente. O argumento que fez a diferença pra mim foi o argumento do mal em suas. O argumento do mal, ele é fatal, cara, ele é É, fatal. Eu até fiz um vídeo, acho que foi essa semana, sobre isso, porque o que as pessoas não entendem do argumento do mal é que ele é um argumento contra a própria natureza do suposto Deus, né? Então, muitas pessoas falam assim, não, existe o mal, é porque Deus está te dando escolha. Não, é porque tem o livre-arbítrio, coisa do tipo. Só que, independente disso, independente disso, porque o argumento do mal, assim como o paradoxo da pedra, eles não visam atacar coisas externas. Eles atacam a própria natureza, a própria substância de Deus. Então, por exemplo, assim, se eu sou um ser maximamente bom, 100% bom, totalmente bom, puro, perfeito, não existe espaço, não existe local onde vai ter o mal. Porque é perfeito. Eu tenho como te falar, o Matheus, de um círculo perfeito que tem uma ponta. Não tem como, né? Aí já não é um círculo perfeito. Um círculo perfeito, ele não vai ter qualquer tipo de vértice ali formando uma ponta ou coisa do tipo, não. Então, a mesma coisa se aplica para a natureza perfeita divina. A natureza perfeita divina, se ele realmente fosse 100% justo, não haveria injustiça. Se ele fosse 100% bom, não haveria maldade. Se ele fosse 100% luz, não haveria trevas. Então, o que as pessoas não entendem é isso. A natureza de Deus é contraditória. Esse Deus dessa taxonomia, né? sim, Bom, amoroso, perfeito. Só que aí nós temos um outro problema, que é o seguinte, que se Deus ele não tiver o domínio completo da justiça, da bondade, significa que ele não é perfeito, não é maximamente grande. E aí nós temos um ser que ele pode ser superado por outro. Eu, por exemplo, eu posso ter atos bondosos superiores ao de Deus, nesse caso. sim, Deus ele pode cometer, já que ele não é 100% bom, já que ele não é todo bem, a suprema virtude, cometer falhas, cometer erros, e aí você já diminui a categoria de Deus, podendo inclusive deixar ele como uma entidade contingente, né? E aí entra até em outros argumentos, como por exemplo o argumento moral. Aí entra aqueles problemas, por exemplo, assim, Deus quer algo porque esse algo é bom ou algo é bom porque Deus quer? sim. Dilema Aí a de. gente já vê. Não tem como ser algo bom porque Deus quer, porque aí já seria, né, não uma questão objetiva, já seria subjetiva, porque se Deus está decretando algo, é a subjetividade dele que está decretando aquilo. Então, se, por exemplo, a gente pega o exemplo da Bíblia, o Deus da Bíblia é pró-escravidão, manda você invadir povos, invadir nações e escravizar pessoas. Diz que se a menina não for virgem no dia do casamento, tem que ser apedrejada até a morte, né? Então, nesse sentido, a moral ali de Deus é uma moral decretada. E é subjetiva, não objetiva. Tanto que muda, né? Tanto que muda. Chega no Novo Testamento. Ah, não, a moral é agora não pode mais apedrejar. Agora é ame o próximo. Apesar de que tem algumas coisas ali que Jesus também é meio mal também. Mas aí a gente abre muito leque. Mas existe mudança. Se existe mudança, é subjetiva e não objetiva. Então, se existe uma moral objetiva, não está vindo de Deus, está vindo de um outro substrato platônico, seja lá o que for, né, que Deus está acessando. Então, Deus não é a realidade
como é que eu posso dizer assim, última da natureza. Existe um substrato a qual ele consegue obter as coisas. Então Deus estaria mais para um demiurgo. E aí, novamente, entrando em questão de não necessidade metafísica, mas entrando em questões de contingência. E aí, como diz os próprios tomistas, né? É o que é contingente um dia não foi, então Deus um dia não existiu, então Deus não existe porque ele não é metafisicamente necessário. Então, a gente entra em um leque de problemáticas muito grande se a gente não assume certa taxonomia de Deus. Mas se a gente assume essa taxonomia de Deus, quando olhamos para a realidade, nós vemos que é inconsistente, é incompatível, né? Então, esses problemas filosóficos, quando a gente eleva eles de forma racional, à sua máxima potência, a gente vê que não tem como um Deus existir, né? Eu não sei a sua opinião em relação a esses pontos que a gente está conversando aqui, né? Mas na minha visão, analisando as proposições de forma fria, qual é a proposição? Deus é bom, não é isso? A declaração é: Deus é todo bem. A gente olha para a realidade. Se a É, gente olhar para a Bíblia, o Deus da Bíblia já não é. O Deus da Bíblia, Isaías 45:7. Eu crio o mal. Aí tem gente que vai falar assim: não, ali o mal é calamidade. Quando você vai nos manuscritos do Mar Morto, a palavra que antecede é Tove. Tove é bom, né? É o bem. Então, Tove, Uvorê, que é aquele derivado daquele verbo bará, né? Bereshit bara Elohim, né? Criar, que é só usado para Deus. E aí você tem o Ra, que é o mal. As coisas más, as coisas que têm conotações ruins, negativas. Então, Deus ele está falando de forma explícita que ele cria o mal. Quando você vai em Deuteronômio 32, 39, ele fala que ele é quem faz viver e ele é quem mata. Ele é quem cura e ele é quem fere. Ele que faz todas essas coisas. Ele que levanta e ele que faz cair. Então, quando tu vai para Novo Testamento, Paulo fala. Deus faz o vaso de honra e o vaso de desonra. Então, a natureza de Deus, ela é uma natureza que ela é ambígua. Que ela tem um leque assim de opções que não é compatível com Deus com atributos máximos. pois E é, aí fica uma coisa meio que contraditória, né? pois é. Se você fizer assim uma inferência para melhor explicação, o que que parece mais plausível? Que tudo isso que é descrito nessas escrituras, tão drasticamente variadas e juntadas de um processo muito idiosincrático, né, com várias interpolações, livros de lugares e contextos diferentes. O que que é mais plausível? Que isso ainda seja obra, a melhor maneira que o Deus massivamente bom e poderoso conseguiu para entregar a sua palavra, não preservando nem o original. Que esse é o caso ou que isso é tão somente um processo humano ao longo de épocas e morais distintas? Para mim chega a ser óbvio É que óbvio, mas é a óbvio. segunda opção é o caso. E eu vejo que você partilha dessa minha indignação de que as pessoas não questionam o mínimo, o mínimo. Elas só simplesmente embarcam. Eu entendo que tem pessoas que que vêm de lugares menos favorecidos, que não têm acesso à educação e que são muito manipuladas, mas também existem pessoas com educação, com boas escolas, que simplesmente compram de bandeja uma fé sem questionar nada disso. Enfim, esse Inclusive, só um ponto nisso aí que você está falando que é muito interessante, os maiores negacionistas hoje da ciência e que endossam a religião são pessoas com PhD. é, Por exemplo, na área do criacionismo, que eu até debati com ele, é o Marcus Eberlin, né? É o maior defensor do design demente, né? Que é o cara que tem mais de 1.000 artigos, né? Publicados. E na hora de defender ele, nenhum dos artigos é defendendo o criacionismo, e pelo contrário, né? Tem até ali defendendo a evolução, né? Defende como é que a natureza pode autoselecionar, por exemplo, elementos químicos, essas coisas assim, sem Deus nenhum, sem coisa do tipo. Então, a gente nota que, por exemplo, quem vai falar de terra plana para defender a visão bíblica, né? É uma pessoa que tem formação, é geofísico, né? Quando a gente vai comparar aqui no YouTube brasileiro. Então, essa questão de, só o pobre, só o humilde, que não tem conhecimento, cara, os maiores líderes de movimentos negacionistas do Brasil são pessoas com formação, são pessoas que têm PhD.
E muitas das vezes eu recebo lá no canal pessoas humildes, pessoas que não tiveram uma escolaridade assim muito aprofundada, né? Não fizeram, não têm a formação, mas que elas falam, cara, isso aí não faz o menor sentido. Isso aí que esses caras estão falando aí de terra plana, terra de 6.000 anos. Gente, vai. Tem pessoas hoje discutindo que a Terra tem 6.000 anos. Se a Terra é plana. A gente zoa, a gente dá risada. Só que tem um problema muito grave nisso, que como essas teorias são conspiratórias, elas têm que embasar em outras coisas. E aí eles têm que falar que é o governo que está escondendo, que existe uma sociedade secreta querendo te controlar. E aí eles vão enfileirando e acumulando teorias da conspiração que chega no momento que até a vacina, por exemplo, é um meio do governo te controlar. E aí cria-se, por exemplo, movimentos perigosos anti-vacina, por exemplo, entendeu? E etc, etc, etc. Aí cria-se movimentos mais radicais, aí você vê infiltrando, né, em certos grupos pessoas com associação ao nazi, né? E aí a gente vai rastreando isso e vendo que em alguns desses grupos cria-se esse tipo de retórica conspiracionista, maluca, perigosa para a sociedade em geral, né? Sim. Voltando ao ponto, fazendo uma conexão do mal que a gente estava falando hoje com isso de cristãos que defendem evolução, cara, não faz sentido nenhum Deus ter escolhido a evolução como um processo. É incompatível. Porque milhões de anos de sofrimento evolucionário, de animais sendo criados, sendo feitos, né, teoricamente, se a criação, né, sendo preparados aí para ter aquelas garras, aquelas presas, né, desenhadas para causar dor e sofrimento e tortura em outros, existem formigas que escravizam umas às outras. É um detalhe. Deus poderia ter criado o mundo exatamente igual, mas sem as formigas que escravizam umas às outras. Então, não tem como, gente. Não tem como isso ser compatível. Isso aí que você falou é interessante, porque muitas pessoas olham para a natureza e falam assim: não, veja como tudo é perfeito. É, a cachoeira, o céu azul, o canto dos pássaros. Aí tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, às vezes o canto do pássaro que a gente está ouvindo e achando bonitinho, às vezes é um grito de guerra que ele está querendo, por exemplo, espantar um outro adversário ou que vai caçar. É, o sonar de uma coruja, por exemplo, é para ele poder localizar o alimento. E aí, quando a gente vai na natureza, a gente vê que a natureza não tem bondade, não. A natureza é um leão pegando, às vezes, um filhote e devorando aquele filhote. Às vezes é o próprio filho. Pois é. A gente vê roedores fazendo isso. A gente vê, por exemplo, assim, quando a gente vai ver National Geographic, Discovery Channel, né? Aqueles vídeos sobre a natureza. Cara, eles pegam os filhotinhos que estão ali para trás e devoram o filhotinho. Se isso é algo compatível com Deus bom, tem mães que o sistema imunológico da mãe ataca o feto. Será que um designer, né, do bem, todo amoroso, né, que só quer o bem-estar da sociedade, vai projetar um sistema imunológico que é capaz de destruir uma criança no útero da própria mãe, fazendo um dano psicológico terrível na mãe? Pois é. Aí, outra coisa interessante. As pessoas falam muito sobre a questão do livre-arbítrio, né? Só que, se a gente for parar para pensar, no que elas estão tentando argumentar, não é livre-arbítrio, é arbítrio condicionado. Por quê? Porque existem certas condições que a gente não tem escolha. Por exemplo, eu não posso escolher sair voando, a não ser que eu use um avião, né? Tecnologia, tipo assim, eu não tenho por mim mesmo capacidade de voar, eu não tenho capacidade de respirar embaixo d'água, né? Eu não tenho como me camuflar como um camaleão faz, ou me regenerar o membro como faz algum tipo de animal marinho, como uma estrela do mar, por exemplo. Então, existem certas condições na natureza que eu não posso fazer, que eu sou proibido de fazer, mas a gente vê que outros animais fazem. Por exemplo, uma águia tem uma visão melhor que a minha, um polvo dificilmente terá uma problema de vista, uma baleia dificilmente terá um câncer. Engraçado, né? A baleia ser maior, deveria ter mais câncer, não, tem menos. Então, a gente vê que existem certas coisas que funcionam em determinados animais que o ser humano não é capaz de fazer. Mas o ser humano, por exemplo, um padre, um pastor, muitas das vezes eles pegam crianças e fazem aquilo que eu acho que todo mundo aqui entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Só não vou falar para não coisar o algoritmo. E aí, por qual motivo esse Deus, que é um designer, ele não projetou, já que a gente tem várias condições a qual nós não escolhemos,
quando um padre, um pastor ou outra pessoa fosse ver uma criança, sentisse e quisesse fazer algo, sentisse uma repulsa, um nojo, né? Como, por exemplo, quando você vê vômito, quando você vê diarreia, você sente nojo. Então, por que que não acontece isso? Não tem esse mecanismo para evitar dor e sofrimento desnecessário a um ser inocente? A gente não encontra isso. Então, existem certas condições que o livre-arbítrio também não responde. Por que que a gente de crianças nascem num local onde não tem o que comer, né? Enquanto outras nascem em ambientes onde tem, por exemplo, assim, numa Suécia, Noruega, a internet está dando que está instável. Tá dando algum problema aí na gravação? Não, deu só por um segundo, você ficou mudo, mas voltou, foi bem rápido. Então, por exemplo, assim, como que a gente vai olhar a Suécia, Noruega, onde a criança nasce? Provavelmente ela tem tudo ali para crescer numa cidade pobre no Brasil ou em outra localidade do mundo, aquela criança ali vai crescendo desnutrida, ou vai morrer de fome, ou vai ser abusada. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente nota que esse livre-arbítrio não é justo, não é igual e é condicionado, né? Então, não tem o tal do livre-arbítrio pleno, né? E por que que eu devo preterir o livre-arbítrio, por exemplo, de um padre pastor que vai fazer o que a gente sabe, né? Do que o livre-arbítrio da criança de não querer sofrer aquilo ali? Então são várias questões que quando a gente levanta e a gente pauta, a gente fala que esse Deus bom, amoroso, esse Deus que cria tudo perfeito, isso daí não é compatível, né? E aí vão falar assim, ah, não, mas isso aí foi o pecado original de Adão e Eva. Só que isso também não faz sentido, Mateus, sabe por quê? Existe lá um detalhe que muitos crentes não reparam. Era a árvore do conhecimento do quê? Tu lembra? Bem do mal. Do bem e do mal. Então o mal já existia. Tove e irá. Pois é, Então, antes do pecado já existia o bem e o mal. Eles só não conheciam. Tanto que quando eles comem uma outra divindade lá, que eles falam que é Jesus, aí outros falam que era anjo, né? Ninguém sabe, mas ali era outros deuses, porque aquilo ali são história derivada de panteão, essas coisas, né? Eles falam assim: ah, agora veja que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do que é bom e do que é mal. Então, o mal existia antes de Adão e Eva pecar. Então, essa questão do pecar também não funciona, né? Não tem como. Já existia a morte, porque se quando Deus falou com Adão e Eva, ele falou assim, ó, no dia que comeres, certamente morrerás. Então, se, por exemplo, Adão e Eva não fossem, não tivesse a potencialidade da morte, ou os animais ali, as plantas não tivessem a potencialidade da morte, seria a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, Mateus, no dia que comeres desse fruto, certamente chifrúnfulas. Aí você fala, o que que é uma chifrúnfula? Eu falo, você não sabe ainda. Só que no dia do que você uma comer, você vai trollagem. saber. Entendeu? Então eles sabiam o que que era é, a morte. Então a morte já existia. Tanto que a outra árvore era a árvore Vida. da vida. Então se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre. Não é isso? Então, são argumentos que a gente vê que os apologistas tentam avançar que não faz sentido nem com a própria história, nem com a própria narrativa bíblica. Quem dirá com a realidade, né? O que a gente observa no dia a dia, na prática, né? Por exemplo, se Deus, ele é bom, então ele vai desejar querer o bem-estar das crianças, né, dos seres inocentes. E Deus, ele querendo isso, ele tem a potencialidade para permitir o bem-estar dessas crianças, dessas pessoas, desses seres inocentes, incluindo animais, né? Então, se Deus ele deseja isso e ele pode prover isso, quando um cristão ou um ateu ele deseja que uma criança seja que está desaparecida seja localizada ou uma criança que está num leito de hospital seja curada, isso deveria acontecer, porque se Deus é maximamente amoroso, se Deus quer um relacionamento é, digno, um relacionamento com aqueles que acreditam de fato nele, não teria motivos mínimos para ele recusar um pedido desse, né? De salvar uma criança. E aí muita gente vai falar assim, não, mas aí é o plano de Deus. Opa, Tem um bem então maior. aí a gente já quebrou o livre-arbítrio. Se tem um plano de Deus, uma predestinação, logo já não tem livre-arbítrio. Aí agora, tu vai defender livre-arbítrio ou tu vai defender predestinação? É, E se existe plano de Deus, então o plano de Deus não é compatível novamente com o Deus bíblico, porque os planos do Deus bíblico falhou. Era plano dele que, por exemplo, Adão e Eva vivessem para sempre no paraíso.
Não é isso? Se o crente falar que não, então, novamente, o pecado não foi culpa de Adão e Eva, já era um planejamento de Deus que eles pecassem, e isso é só usado como desculpa, subterfúgio. Então, Deus planejou a queda do homem, Deus planejou a maldade da humanidade para ocasionar o dilúvio, isso dentro do mito, tá? Que isso aí nada disso aconteceu, não, tá, gente? Então, é que tem que explicar, tem gente que acha que aconteceu. Então, assim, dentro do mito também não faz sentido. Um plano de Deus que falha. Um Deus perfeito com um plano que falha, que não tem prosseguimento. O próprio plano de crucificar Jesus. Ah, vai crucificar Jesus para perdoar o pecado e acabar com o pecado, o segundo Adão. E aí o pecado continua. Então são coisas que não fazem sentido dentro nem da narrativa. Quem dirá da realidade que a gente observa. Entende? E aí entra essas contradições. Ah, uma hora é livre-arbítrio, outra hora é plano de Deus. Gente, aí tem que decidir, né? Aí fica contraditório. E por isso que eu falo que a Bíblia, o crente, ele tem que ser um crente freestyle. É um crente self-service. É, Quando é conveniente, é livre-arbítrio. Quando é conveniente, é plano de Deus. Quando é conveniente, uma passagem X vale. Quando é conveniente, é outra. Entende? Aí, porque senão, se você não fizesse malabarista, você não consegue nem ser religioso, você não consegue nem ser cristão, não consegue ser membro de nenhuma religião, na verdade, né? Porque é muita inconsistência para você sustentar uma divindade, alguma coisa assim. você tem que deixar tudo meio vago. A Uhum. religião encoraja a ignorância. Isso é um ponto que pega muito pra mim. Ela quer que as pessoas não busquem o conhecimento específico e detalhado do que é o caso, né? Ela precisa desse mistério, ela precisa dessa, ah não, talvez tenha sido assim, talvez tenha sido aquilo, quem vai saber o plano de Deus, né? E, ó, para os cristãos que defendem que a questão do livre-arbítrio para explicar o mal, de novo, e aceitam a evolução, milhões de anos de sofrimento evolucionário para então surgir um tipo de primata que por acaso tem a alma e que precisa do mal para elevar-se espiritualmente. Por que ele não já cria o ser humano no começo, né? Por que ele precisa criar todo esse outro sofrimento desnecessário? Então não tem como, gente, não tem como fazer bater o quebra-cabeça entre esses dois problemas. É, Isso e, aí que você falou é interessante, que bate com outro atributo de Deus, que é da onisciência, né? Se é, ele já sabe de antemão que, por exemplo, você, Mateus, vai para o céu, né? Para que você tem que passar por uma série de testes, de dor e sofrimento, ao invés de você já ir direto para o céu, né? Por que uma criança tem que nascer, durar 3, 4 dias e morrer, causando dor e sofrimento no pai e da mãe? Ah, mas a criança vai ser salva. Olha só essa inconsistência aqui, ó. Muita gente fala que a mãe, quando comete né? A criança é salva. Então, olha que coisa interessante. Então, o crente, teoricamente, ele deveria ser a favor, né, do abo, porque todas as crianças estariam sendo salvas automaticamente. Então, eu, como pai, e, por exemplo, uma parceira minha, uma esposa minha, como mãe do meu filho, a gente fala assim, cara, vamos nos sacrificar a nossa salvação e garantir a salvação do nosso filho? Você ama mesmo o nosso filho? Amo. Vamos fazer isso? Vamos. Aí aborta e pronto, garantiu a salvação. Então, cara, é um pensamento que aí o cliente vai falar, não, aí não. Mas por que não? Não, porque aí você e sua esposa não vão ser salvos. A gente está se sacrificando. Jesus não se sacrificou? Que o sacrifício de Jesus foi fake, né? Pegadinha do malandro, né? Mas a gente vai se sacrificar para garantir do filho. Não tem problema. Ah, não, mas aí que não sei o quê. Não consegue desvencilhar disso. Então, são problemáticas que são levantadas que o crente não consegue sair. Por exemplo, a Terra, quando você usa essa questão da evolução, olha que coisa interessante. A gente sabe que poderia ser feito um cenário de mundo melhor, sem dor e sofrimento desnecessário. Aí o crente vai falar assim: não, não podia. Esse é o melhor que Deus pôde fazer. Você vai falar assim: não, podia sim. O céu é um cenário de mundo melhor? O crente vai ter que falar que é. O céu vai ter dor e sofrimento desnecessário? O crente vai ter que falar que não. Logo, existe a potencialidade em Deus para criar um cenário de mundo melhor do que esse, sem dor e sofrimento desnecessário. Então, essa ideia de que o planeta Terra é o melhor cenário de mundo possível, isso é mentira. Isso é caô, isso não procede, né? E aí entra-se mais argumentos dos religiosos para tentar se desvencilhar, e aí volta para a questão do pecado.
Então vai ficar sempre num ciclo. Tudo vai voltar ao pecado, tudo vai tentar remeter ao homem. Novamente tem que explicar que não, o pecado, o mal já existia, o mal foi criado por Deus. Então, o argumento do mal, que a gente começou esse diálogo sobre as questões mais filosóficas, você vê que ele vai abarcar uma série de outras problemáticas que vão culminar no problema do mal, ao qual vai alugar um triplex na cabeça do crente. Porque sempre vai voltar nele. E sempre vai voltar na capacidade divina de onipotência, onisciência, onipresença, Pois né? é. E aí entra problema moral, aí entra muitos problemas de compatibilidade que mostram que essa divindade e outras também não é possível comparada à nossa realidade, né? Sim. Eu acho que qualquer um de nós, se a gente tivesse a opção de encarnar como um animal e não ser humano, e a gente pudesse ver como é que é a vida de um animal, básica assim, na floresta, a gente ia dizer, não, não quero, prefiro não ser. De tão terrível que é, de tão obsceno que é o sofrimento e gratuito, né? Então, claramente, se Deus é onipotente, ele podia criar um mundo, ele poderia até não ter criado. Se vai ser assim, né? Talvez seja melhor nem ter criado. Mas, enfim, é... Isso aí que você falou, olha só que coisa interessante. Já viu tem uma série, acho que é no Discovery, Largados e Pelados? Uhum. A pessoa, como ser humano, indo ficar pelado na floresta, já não consegue. Já passa mal, já fica com insolação, com a pele queimada, já emagrece muito, já fica desnutrida e fica louco. Não aguenta, tipo assim, 20 dias, cara. 20 dias a pessoa já tá passando mal, já tá ali pra morrer. E aí tem que vir a equipe resgatar a pessoa toda debilitada. Então, se o ser humano já não consegue sobreviver num habitat ali selvagem, imagina um animal desse aí, que essa pessoa iria querer isso. Ainda mais com toda essa predação, tendo que. Hoje em dia a gente caça no mercado, né? A gente vai no mercado e fala assim: estou aqui predando aquele biscoito na prateleira, quero aquela gôndola ali cheia de ave fiesta, né? Olha aquele mercado ali, aquele a parte do açougue com aquele bifão. Então a gente caça hoje no mercado. Mas imagina antigamente, ou as pessoas que moram em tribos, né? Que tem que fazer todo um aparato para caçar, para ir no rio caçar. E se de repente o clima muda, entra uma seca, já não tem alimento disponível, né? Então é uma luta assim absurda, né? É uma luta absurda que eu acho que ninguém aqui na sociedade iria querer passar por isso, né? Pois é. E o legal do naturalismo, depois da teoria de Darwin, é que a gente consegue explicar esse cenário tão hostil de uma maneira muito mais simples e cientificamente embasada. Uhum, E que a gente pode ser até, assim, para mim como ateu, assim, mais libertador, mais tranquilo existencialmente, entender que não tem alguém que onipotente, onisciente, que devia ser responsável pelo meu bem-estar, que o universo não me deve nada, do que na alternativa, né? Então tem muito esse preconceito com o ateísmo também. Ah, se eu deixar de crer, eu vou virar um depressivo, sabe? Alguém que não vê sentido para a vida. Mas, cara, se você acredita num Deus onipotente e onibenevolente, por que que você não está questionando todas essas hostilidades, predações e tragédias que acontecem na sua vida? Pra gente é muito mais fácil entender isso. exatamente. E se a gente for pegar, por exemplo, os países com o melhor IDH do mundo, eles tendem a ser os menos religiosos e até os mais ateus, né? Aí, e são ateus mesmo, porque eu conversei com o pessoal lá, até inclusive pessoas lá da Dinamarca, e parece que tem muito escrito meu também que é lá da Holanda, eles falam que, cara, o pessoal aqui é ateu mesmo, tá? Aqui não tem essa parada a gente só não vai pra igreja. A igreja que tem lá é por tradição, né? Tipo assim, são os mais velhos, por questões, tipo assim, de convenção social, tipo, uma cremação, despedir da pessoa no enterro. Então tem coisa assim que é por convenção social. Tanto é convenção social que tem muitos desses países que até fazem cultos, como é que pagãos, pagãos aqui, muitas aspas, tá, gente? Muitas aspas aqui. Cultos, tipo assim, de deuses vikings, né? Cultos assim, da tradição antiga deles mesmo, mas por
convenção social e não porque eles acreditam, coisa do tipo. Aí você vai lá, são os países mais pacíficos, os países mais felizes, os países com melhor liberdade econômica, os países com menos assalto, os países onde as mulheres são mais respeitadas, onde você tem mais liberdade para LGBTQIA+, onde tipo, você tem mais paridade econômica, tipo assim, você não vai ter tanta diferença entre um médico, um advogado e um gari, por exemplo. Você não vai ter essa diferença que nem tem em outros países. Funciona a rede pública de saúde, funciona é, a escola, funciona tudo. O transporte, tudo é uma maravilha, né? Óbvio que nenhum lugar é perfeito, sempre vai ter ali os seus problemas. Ideia de perfeição, esquece isso, tá? Isso aí não vai ter em lugar nenhum. Mas a gente tende a ver que, por exemplo, nesses países, fecham-se muitas das vezes, cara, prisões por falta de preso. 80% dos presos são reabilitados. Aqui no Brasil é o contrário. 80% voltam a cometer crime e abre-se prisão, abre-se Cracolândia e abre-se templos religiosos. Eu sou o tipo de ateu, cara, que eu acredito, eu defendo a proposição de que a religião causa distúrbios sociais em um país, em uma sociedade. Eu sou esse tipo de ateu. Por exemplo, assim, a Revolução Iraniana, onde foi um radicalismo maior. Ali, antes da Revolução, as mulheres podiam estudar, trabalhar, né, conviver em sociedade, usar mini saia, por exemplo. Depois da Revolução Iraniana, as mulheres vivem vestida de bujão de gás. As Exato. mulheres elas não podem trabalhar, não podem estudar. Você acha que as mulheres não podendo estudar, não podendo trabalhar, isso vai prejudicar o país, sim ou não? Com certeza. É meio óbvio, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Eu acho que até os próprios direitos do ser humano, né? Da mulher em si, que agora ela é um objeto do marido. Então são coisas que a gente observando, a gente nota que a religião ela pode ter coisas positivas, mas na minha visão, elas tendem mais a prejudicar a sociedade ao longo do tempo do que o contrário. Por exemplo, na questão científica, quantas pesquisas não foram atrasadas ou impedidas por causa de questões religiosas? Quer ver uma coisa? Eu estava vendo o documentário do Christopher Reeves, e aí, uma das coisas que mais impediram a pesquisa com célula-tronco foram, por exemplo, os protestos dos católicos, dos cristãos, né, com pesquisa com célula-tronco. Então, é complicado. Por exemplo, assim, líderes religiosos que vão na África e falam que num país que está um país não, num continente que está cercado com vírus, essas coisas assim de HIV, essas coisas, não usem camisinha, né? Aí é estranho, é complicado. Então são coisas que acontecem na nossa sociedade, que a gente vê no mundo inteiro, que a gente olha e certos privilégios, por exemplo, os religiosos podem atacar a comunidade LGBTQIA+, e muitas das vezes não são punidos. Mas se fosse fora de um contexto religioso, aquela pessoa talvez fosse punida. Muitas vezes podem cometer, inclusive, crimes, né? Charlatanismo, vender promessas de cura, que tá tudo bem. Né? Tem gente aí que vende feijãozinho mágico falando que ia curar a pandemia, tu não ia ter problema nenhum. É. Extorquir dinheiro das pessoas, E falando que se elas não doassem, o demônio invadia. Oi? a gente é obrigado a respeitar, né? Vem esse discurso de que, não, você tem que respeitar a crença. Eu não respeito, não, por isso que falam que eu sou radical, né? Ué, mas a gente não é Esses obrigado, caras aí, pra mim, é tudo picareta vagabundo, cara. Esses caras aí. a gente não é obrigado a respeitar, cara. É uma coisa que vai contra todos os princípios da ética dos direitos humanos iluministas. Exatamente. E eu acho que esse é um discurso muito covarde de que toda fé religiosa tem que ser respeitada. Não, não tem que ser respeitada. Aproveitando, você falou sobre o ateísmo em países desenvolvidos e o bem-estar social. Eu queria saber um pouco de você. O que que você acha se o ateísmo pode se tornar popular algum dia? Porque ele permanece, apesar disso, impopular. Ao menos em países como o nosso, né? Eu vejo que o seu canal talvez seja uma frente para isso. Porque você consegue estabelecer um diálogo com pessoas humildes, com pessoas, sabe, com crentes os mais diversos que estão ali constantemente. Você acha que é possível o ateísmo ter uma representação popular no âmbito público?
Cara, é o que eu acredito, né? Eu acho que eu trabalho para isso, né? E o exemplo que a gente tem são esses países. Por exemplo, esses países que eu citei, muitos deles têm na sua bandeira uma cruz. Porque o passado deles era um passado cristão, né? Mas era um passado viking também, Antônio. Eles também eram vikings, eles também eram pagãos, tinham outras religiões, etc. Mas também tinham um passado cristão. E hoje eles são países que algumas pesquisas colocam como não religiosos, mas quando a gente vai ver no frigir dos ovos mesmo, são pessoas ateias, né? Pessoas que valorizam a ciência. E, cara, a questão é a seguinte. A partir do momento que um grupo de pessoas começam a entender que um país que é mais pró-ciência, menos negacionista, que isso vai trazer mais qualidade de vida para elas, vai trazer mais é, desenvolvimento tecnológico, uma melhor paridade social, uma melhor economia, porque elas vão deixar de, por exemplo, assim, quando um político rouba, falar assim, no dia do juízo final ele se vê com Deus, né, gente? De vez ela falar isso, ela a partir de agora, ela vai falar assim, não, olha, tem que ser punido aqui e agora, porque depois não vai ter outra vida para esse cara ser punido. E aí acabou essa questão de corrupção. Não é a religião que vai reabilitar aquele homem que está no crime e nas drogas. Eu tenho que levar ali psicólogos, profissionais da saúde, né? Pessoas que são capacitadas, tecnicamente falando, para reabilitar aquelas pessoas. E não botar ele num culto para ele ficar ali escravo da religião. Muitos. A gente vê hoje, cara, tanto presos quanto policiais servindo a denominações religiosas, presos, bandidos, traficantes que, inclusive, matam, assaltam em nome de Deus e de Jesus. Então, assim, não é isso que reabilita um preso, não é isso que reabilita uma sociedade, é a metodologia científica aplicada nas mais diversas áreas. Se a gente tem profissionais da psicologia, se a gente tem profissionais que tratam com questões sociais, nós temos que dar mais valor a esses profissionais do que pessoas sem preparo, muitas das vezes semi-analfabetas, que só por terem uma Bíblia na mão acham que podem controlar uma situação dessas. Com criminosos altamente periculosos, né? Com pessoas que estão drogadas em níveis assim já precários, né? E substituir esses profissionais por pessoas dessas, né? Despreparadas. Isso não faz sentido. Então, quando as pessoas começarem a falar assim, ó, eu não vou votar em pastor para política, né? Eu vou votar agora num cara que ele entende de economia, entende de saúde, entende de segurança, começar a visar questões mais pragmáticas do dia a dia, ao invés de questões que são ideológicas, aí o país tende a avançar, tende a melhorar. E o meu trabalho, acho que o seu trabalho também é um trabalho de conscientização. Porque eu acho que você, assim como eu, acredita que atingindo um número X de pessoas, né, uma porcentagem da população, depois o espalhamento disso se torna natural. Porque depois viram como se fosse uma cadeia, uma bola de neve. Aí vão surgir outros criadores de conteúdos que vão começar a falar também: olha, antes eu era cristão, eu era religioso, mas a partir de agora eu penso assim, assim, assado, isso não faz sentido, a gente está sendo roubado, a gente está sendo explorado, né? Então eu acho que faz mais sentido a gente pensar num movimento de baixo para cima, né? Bottom up, onde a população vai construindo uma identidade para que no futuro ela consiga se desvencilhar desses dogmas, desse sistema. Só que é muito difícil, cara. Não é coisa para agora, é coisa para décadas. Porque, por exemplo, enquanto eu faço 1 milhão de views no meu canal por mês, esses pastores, eles fazem isso em uma live, porra. Os caras, em um dia, eles fazem isso, entendeu? E isso eu tô falando um pastor, se for colocar todos eles, todo o ecossistema de pastores de denominações, é uma briga muito desleal. É uma briga que chega a ser desleal, né? E ainda não sei se você reparou, quando os líderes religiosos vão em podcasts, essas coisas assim, e tem geralmente um ateu lá, o ateu ele não confronta ele da forma que deve ser confrontado. Muitas vezes ele tem uma política ali de respeito, né? Às vezes o cara tá falando muita besteira e o ateu ele deixa levar, porque tem essa questão social de que você, que nem você disse, tem que respeitar a crença do outro. Aí a crença do outro pode falar um monte de inverdades científicas, um monte de coisas que não são compatíveis com a realidade, porque você tem que respeitar. E é complicado, né, cara? Demais. Você tem algum momento da sua trajetória no seu canal que você se arrepende?
Assim, um debate, um vídeo, tem alguma coisa que você pensa, ah, eu devia ter feito isso diferente? Assim, como alguém que quer atingir esse objetivo para. Cara, vídeo de política. Quando eu tava fazendo vídeo falando sobre política, é algo que de vez em quando eu faço, porque eu fico indignado ali na hora, não me seguro e venho e faço. Só que depois eu tiro, porque muitas pessoas não estão, tipo assim, dispostas a discutir política. Elas estão dispostas a defender o lado ideológico, né? Eu, por exemplo, assim, eu costumo, quando eu falo de política, eu falo tanto de um lado quanto de outro. Aí quem é do outro lado fala que eu sou do outro. E quem é do outro fala que eu sou desse, né? Então é uma inconsistência muito grande quando fala de política. Então, se eu tivesse como voltar no meu canal e refazer algumas coisas, seria essa questão política porque muitas pessoas não estão preparadas, dispostas a debaterem isso de forma saudável, né? De parar, pensar e falar assim, realmente isso aí que o político fez ajudou a religião, né? Que o político A e o político B fizeram, promoveu líderes religiosos, foi contra o ateísmo. Então, se tem uma coisa que eu voltaria, não porque o assunto que eu falei estava errado ou porque eu estava errado, pelo contrário, eu continuo achando que eu estava certo. A questão é, as pessoas em si não sabem separar as coisas. As pessoas não têm ainda, por causa desse fla-flu de direita e esquerda, né? Parece que só tem isso no Brasil, não existe outra visão e tal. Então as pessoas, eu acho que se eu pudesse evitar alguma coisa, seria essa questão de trazer tanta coisa política e focar mais na religião, na ciência, que eu acho que é o melhor caminho agora. Eu Uhum. acho que é isso, cara, que eu me arrependeria. E é bom como você disse que tem que confrontar de uma determinada maneira que não tem essas reservas, né? De dizer mesmo, cara, isso aí que você está apresentando é a maior bobagem, é o total negacionismo científico com o século XXI, é até uma vergonha para, sei lá, o podcast, o que estiver oferecendo receber alguém como você. Eu acho que sim, tem que falar isso mesmo, porque cara, não é para permitir que pareça uma conversa de igual para igual. Não é uma conversa de igual para igual. Eu tô falando isso porque eu assisti o seu debate com o Cogos há pouco, né? E eu fiquei impressionado assim com a disparidade né? E como que quem estava sediando o podcast, né? Buscava manter uma atitude mais neutra, né? Que assim, né? É estranho porque não pode deixar isso se transformar num circo, né? Tem que mostrar que, cara, isso aqui, o que o Antônio tá fazendo é uma coisa que nem deveria estar precisando ser feita, sabe? Mas alguém tem que fazer. Tá entendendo? Cara, eu tenho que ir num podcast explicar o básico que a pessoa deveria ter aprendido na escola, né? E muitas das vezes você vê que a pessoa ela tá falando coisas ali que ela não tem a menor noção. E tá trazendo. Cara, uma coisa que eu queria até falar contigo. Esses religiosos, eles trazem até conceitos da filosofia antiga errado. Por Sim. exemplo, quando os caras querem trazer Aristóteles, né? Aí eles falam lá do primeiro motor imóvel. Cara, eu, quando eu comecei a fazer estudo bíblico, aí tem que fazer exegese. Uma das coisas mais importantes na exegese é você entender, tentar entender, né? Porque você não tem máquina do tempo, não tem como voltar lá e saber como é que era, mas é tentar reconstruir, tentar entender como que era o chão cultural, como é que era a história daquele período. Então você faz uma exegese voltada para a histórico-crítica, né? Vendo como é que era a sociedade, a economia, a cultura, o pensamento. Quando a gente fala da obra de Aristóteles, da metafísica, a gente vê que ali ele estava falando de um pensamento na época em que a visão científica era totalmente avesso que é hoje, né? Por exemplo, os astros, na visão daquelas pessoas, se moviam através de esferas cristalinas. Existiam as esferas cristalinas, que essas esferas, uma ia movendo, que ia movendo outra, que ia movendo as estrelas, ia movendo o Sol, ia movendo a Lua. A Terra tinha divisões pela densidade ali do fogo ou da água, cada um tinha seu lugar próprio. Então, era um tipo de ideia, um conceito de níveis, de planos que existiam que não é o que nós temos hoje. Então, só de você trazer esse pensamento para hoje, como se fosse uma verdade absoluta, só aí já é um anacronismo, um erro gigantesco, né?
E quando, por exemplo, o Aristóteles ele fala do primeiro motor imóvel, ele falava no sentido de que para mover essas esferas cristalinas, elas eram movidas pelo desejo desse primeiro motor imóvel que nada movia. Então, parecia ser uma explicação dele para do porquê o movimento das coisas, do astro, essas coisas assim. E era um movimento essencialmente ordenado, que dependia de uma cadeia causal ali de movimentação sem interrupção, de dependência, né? Ele estava falando nesse sentido. A partir do momento que chega na física, por exemplo, se eu não me engano, foi o Isaac Newton ou outro, não estou lembrado de cabeça, que já fala de movimento retilíneo uniforme, já acabou. Já acabou essa ideia. Quando você entende que não existe a esfera cristalina, já acabou isso. Entendeu? Aí você aí você trazer isso para a realidade, trazer isso para o futuro, fora de contexto. E aí muita gente não entende, aí quer falar, não, você quer saber mais do que São Tomás de Aquino, não, você quer saber mais do que Aristóteles, aí fica complicado, né? Essa bolha atomista, particularmente, me causa bastante perplexidade, assim. É uma coisa, parece que os caras estão vivendo em um mundo completamente paralelo. Parece que eles não estudaram filosofia moderna, ciência moderna, estão no século XIII, mano. Eles botam as fotos, né? Já reparou? Tem uma estética dessa galera. A estética deles é tipo assim: eles colocam a foto de algum rei, de algum conde da época, né? Eles colocam um nome assim, como se fosse um nome antigo. Muitos querem a volta da Inquisição, né? Rolam conversas assim, por isso que a Inquisição tinha que voltar, que esse Antônio aí estaria na fogueira. Já peguei comentários assim, né? Então é um pensamento, não todos, tá? Tem muitos que são sensatos, que são gente boa, que só estão ali levando a questão filosófica mais a sério, mas já vi muito grupinho ali que é a favor desse tipo de pensamento, né? E tenta fazer esse anacronismo, trazer coisa de milênios atrás para hoje, como se fosse aplicável hoje. Ainda está nessa ideia de mundo das ideias, né? De platonismo, não existe a forma que não sei o que, o ideal. Aí a gente vai ver assim e fica meio estranho, né? Até aí, no nível filosófico, eu acho até mais tolerável, assim, em termos de debate saudável, sabe? Mas casar isso com o cristianismo, com a ideia que Jesus ressuscitou, com a ideia dos milagres, a ideia da Trindade, coisa que a gente sabe que foi interpolação histórica, picuinha política, entendeu? Disputa de grupos. Cara, a gente já tem as evidências no século XXI para rejeitar tudo isso. O que filósofos de outros séculos não tinham. Por isso, muitos filósofos do iluminismo foram deístas e não ateus, né? Eles não tinham essas evidências da crítica textual, né? A gente tem uma abundância de evidência. Eu acho que, assim, se uma pessoa quiser defender a ideia de Deus, cara, o melhor que você pode fazer para continuar no debate é ser um deísta. Dizer, olha, eu estou defendendo um Deus abstrato, um criador e tal. Eu não estou casando isso com nenhuma religião. Isso até para mim é até mais tolerável, mas para mim já está num ponto que é óbvio que o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e outras religiões populares são falsas, assim. Isso eu também concordo. É, já esses outros deuses abstratos, a gente teria que fazer inferências filosóficas, né? Por exemplo, um argumento que eu gosto muito é dos mundos possíveis. Você conhece esse? Que, Um tipo pouco. assim, para quem não conhece, é, eu consigo conceber um cenário de mundo possível, né? Onde não exista Deus, onde Deus não exista. Aí, por mais que você fale assim, ó, eu consigo conceber um cenário de mundo possível onde Deus exista. E aí entra um problema, porque a gente vai ter aqui um argumento que ele é a paródia do outro, que ele é a contradição do outro. Só que, se você consegue conceber um cenário de mundo possível onde Deus exista, e eu também consigo conceber um cenário de mundo possível onde Deus não exista, o meu ganha. Porque o seu Deus, para ele existir, ele teria que ser metafisicamente necessário. Ele teria que existir em todos os cenários de mundos possíveis. Se Uhum. você concebe um mundo possível só onde ele já não existe, então ele já não é metafisicamente necessário, contingente. Logo, esse Deus já não existe. Então, pela paródia, pela contra-argumentação, você já vê que esse tipo de Deus metafisicamente necessário, já filosoficamente falando, e eu estou endossado pelo The Blackwell Companion, tá? To the Natural Theology, do próprio William Lane Craig, que fala isso.
Então, esse argumento, né? Isso aí era argumento do Alvin Plantinga, né? Ele traz esse tipo de argumento. Então, só por você parodiar, você já meio que elimina esse Deus metafisicamente necessário. Outra questão é o seguinte: se a gente pensar num Deus abstrato, que ele vai ser criado, ele não pode ter um substrato que o confira existência. Porque aí, novamente, ele não é a entidade última da natureza, não é a entidade metafísica, etc. Então a gente tem que supor que esse ser abstrato ele vai criar o tempo, ele vai criar o espaço, ele vai criar a energia, vai criar tudo, não é isso? Aí entra uma questão interessante. Esse Deus que vai criar tudo, ele pode pensar assim, ó, eu vou criar tudo agora, ou eu posso criar tudo daqui a 5 minutos. Ou ele pode escolher criar, ou escolher não criar. Só que você concorda comigo que ele escolher não criar agora ou criar depois, criar o que eu tô falando na realidade, o tempo, o espaço, já não tá te inferindo tempo. Se eu falo, por exemplo, assim, ó, antes do tempo, esse antes já não é uma categoria temporal? Total. Então repare que parece que existe um substrato que é metafisicamente natural, é metafisicamente necessário e que é natural. Tempo, espaço, energia, são coisas que parecem ter a sua, como é que eu posso dizer assim, a sua primazia, né, em relação a outro Deus. Então, se Deus, ele pode, se ele tem livre-arbítrio, se ele tem o livre-arbítrio que eu digo aqui é último, né? Não é aquele livre-arbítrio condicional como a gente estava conversando. O livre-arbítrio de fazer, de realizar todas as potencialidades possíveis, né? Essas coisas assim. Se ele tem esse tipo de livre-arbítrio, logo, ele pode escolher de criar um universo ou não. Mas aí isso implica um tempo. Ele pode escolher fazer daqui a pouco ou não fazer, mas se ele vai fazer daqui a pouco, já existe tempo para ter esse daqui a pouco. Aí vai ter que o crente falar assim: não, mas aí é o tempo Kairos, porque tem o tempo Cronos. Mas existe um tempo, e esse tempo não depende desse Deus. É um substrato ao qual ele não consegue se desvincular. Você entendeu mais ou menos o meu raciocínio? Sim, sim. É interessante. Eu acho que vão ter respostas, malabarismos teístas para dizer que, ah, não, mas a onipotência divina é limitada, né, e tal, que vão tentar articular uma maneira de, ah, você não pode entender o que era antes do tempo, você não pode dizer que tem tempo antes, enfim, E olha que interessante, quando a gente vem com isso, a gente pega o próprio Aristóteles, que se eu não me engano é no livro de Física, aí eu não lembro agora se é o 4, eu acho que é o 4, que aí ele vai falar lá sobre a natureza do tempo. Aí ele vai falar que tudo que não existe no tempo, que não está no tempo, que não é abarcado pelo tempo, não existiu, não existe e nunca existirá. Então, se Deus não está embarcado pelo tempo e você aceita Aristóteles, então nesse caso é, seu Deus não existe, porque o próprio Aristóteles está falando que o que não existe no tempo, né, não existiu, não existe, não existirá. Aí ele fala que, por exemplo, se você fala de antes, né, antes é uma categoria temporal. Você está falando antes do tempo é um tempo. E aí que o tempo, ele é como se fosse número. Por exemplo, você tem o 10, mas esse 10 você pode ter 10 cavalos, 10 biscoitos, 10 pessoas, 10 TVs, né? Você pode ter 10 várias coisas, né? Então, o tempo ele seria o número, mas esse número ele pode ser, por exemplo, fracionado, né? Pode ser tipo assim, um dia, uma semana, um mês, um ano, mas o tempo geral ele continua existindo. Então, como é que esse Deus vai criar o tempo? Como é que você vai produzir um movimento sem o tempo para criar o tempo? Aí é estranho, né? Porque o tempo é a medida do movimento. dá um Então nó na. entra numa complexidade muito grande, eu acho, para o texto responder, né? Pois é, e eu sempre vejo teístas em posições assim, que eles precisam lidar com um problema extremamente mais complexo do que o naturalista, do que o ateu, para continuar defendendo o que eles defendem. Então, é muito mais uma necessidade emocional paralela, sabe? Que não permite deixar ah, abandonar a crença, sabe? Não, não. Isso tem que ser verdade, então não importa o que ele falar, eu vou buscar alguma maneira de continuar defendendo o que eu defendo. Enfim, Deixa eu colocar mais um ponto aí interessante.
é dito que Deus ele já tem todas as necessidades dele, né? É, como é que pode dizer assim, supridas. Deus ele não teria, por exemplo, assim, necessidade de comer, necessidade de amor, porque ele já é o amor, né? O amor em si já é o próprio Deus. Deus não teria necessidade como é que eu posso dizer assim? De paz, de coisa, porque ele é a própria paz, de justiça, porque ele é a própria justiça. Então, todas as potencialidades em Deus, elas já são é, atualizadas, né? Já são constantemente atuais. Nada em Deus é potencial, né? Deus já está em ato puro, por exemplo. Aí, olha que interessante. Se Deus, ele já tem tudo ali plenamente realizado e nada em potência, logo, para que ele vai criar o universo? Você É, entendeu? Não faz sentido. É uma parada que não tem. Se ele tá criando o universo ou tá criando a humanidade, logo existe algo ao qual Deus não tem, uma potencialidade ao qual ele não alcançou que ele quer alcançar. E aí eu você. acho que o argumento deles vai ser, ah, não, mas Deus é bom, ele quer compartilhar, né? Ele quer compartilhar. Então o amor dele não é o amor máximo, ele pode aumentar o seu amor, né? Ele pode aumentar a sua justiça, ele pode aumentar a sua bondade, então não era a bondade nem a justiça máxima. É. Você está entendendo a complicação? E aí, Aham. se ele quer compartilhar o amor, a justiça, tudo, a bondade, aí entra outro problema. Por que que tá criando, então, um universo onde existe o mal, onde existe a corrupção? Pois é. Pois é, Tá entendendo? aí eles vão falar, ah, não, mas somente assim ele consegue compartilhar um grau ainda maior do que ele compartilharia se não tivesse o mal. Então tem sempre uma maneira de fazer uma E aí lava. você entra num ciclo que aí volta no problema do mal, que aí volta naqueles problemas da moral, volta naqueles problemas que a gente tinha conversado. E aí você tem outra questão que é interessante. Se você pegar um Deus que é trinitário, aí ficou pior. Por quê? Você tem três personas, né? Que são maximamente grandes, maximamente amorosas, que estão se relacionando entre si. Então já não teria necessidade de criar nada, porque se Deus quisesse mostrar o amor dele, ele mostraria o amor dele para o Espírito Santo, para Jesus, né? Aí ele vai ter que criar seres finitos, seres passíveis de erro, de morte, para mostrar mais amor, criando violência. É, para milhões de anos de sofrimento evolucionário, e aí sim ver a espécie privilegiada num processo muito idiosincrático, por evolução a partir de primatas, mas que tem a alma e que pode se salvar para chegar no paraíso que ele poderia ter colocado do início. Mas tudo bem. Poderia ter botado. Por exemplo, isso aí que você falou. Olha só, não, a salvação vai vir com Jesus. Ué, por que que não botou Jesus nascendo de Eva? Né? Aí tem que esperar para depois Os vir de dinossauros têm que Maria. sofrer. Deixa os dinossauros. Eu quero que É, os dinossauros sofram por muito tempo. Aí depois sim, Rafa, Jesus. eles não pegaram a arca. Aí complica, né, cara? Aí você vê que. Então, assim, você vê que não é um argumento, o Mateus. Você tem argumento histórico, que vai dizer ali que tu vai voltar na história ali, tu não vai achar vestígio desse deus Yarvá, desse deus que é o de Revavirrei, que é o tetagrama, você não vai achar. Você vai achar que era politeísmo, aí depois que virou monolatria, depois virou monoteísmo, depois virou Isso que é uma monoteísmo loucura. trinitário. É um Deus reciclado do Exato. panteísmo israelita, cara. Isso que é louco. Sabe? É um Deus reciclado que depois, né, vai ser a monolatria, depois vai ser o monoteísmo e depois vai ser outra religião em que ele é trino e que o filho dele veio pra terra, se encarnou, cara. Caramba, mano, você já parou pra pensar que é nisso que você acredita, cristão? Sabe? O quão implausível isso é, sabe? Às vezes eu até fico empolgado aqui porque eu É não consigo. absurdo demais, cara. Tipo assim, é uma história de um judeu que voou. Você tem noção que Jesus voou? Jesus, no final ali, ele saiu voando, igual o Super-Homem, que ressuscitou, que segundo o livro de Mateus, os mortos ressuscitaram, ninguém registra. É, cara, quem vai deixar escapar na história um cara que transforma água em vinho, cara? Pois Tá é, entendendo? Então tipo assim, quando tu vai vendo esses, por mais que fosse mentira, a mentira ali, ela teria que ter sido contada. Porque ia espalhar. Então você vê que tem uns problemas muito grandes que o crente não para pra pensar às vezes. São histórias que às vezes aparecem no evangelho que nem nos outros conta. Aí quando chega no filme, é. quando chega na TV,
no teatro, eles harmonizam os evangelhos, junta tudo e faz como se fosse uma coisa só, né? Aí você vai ver em todos eles, olha lá, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Isso aí é um acréscimo, não tinha isso. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra, é Sim, uma passagem que foi acrescentada no século V, se eu não me engano, século IV, século V. Não existia isso. Aí os caras vão harmonizando ali, colocando tudo como se fosse uma coisa só, uma história só, e o crente compra aquilo. Então, o que existe, na verdade, Mateus, é uma doutrinação em massa para as pessoas acreditarem em religião. sim. Porque se a gente for em países que não têm a religião de forma predominante, acho que pessoas crescem muito bem, obrigado, sem a crença. Agora, quando você vai na Índia, eles crescem acreditando em Krishna, Brahma, né? Esses deuses assim da religião hindu. Você já vai em outro país, por exemplo, uma tribo, eles vão acreditar lá nos deuses da tribo deles, né? Então tudo você vê que é contexto de doutrinação desde a infância. Os índios aqui não sabiam de Yarvá, não sabiam de Jesus, não sabiam de nada. Pois é. Tiveram que ser doutrinados e forçados a crer nisso. Então quando a gente olha numa perspectiva antropológica, numa perspectiva histórica, numa perspectiva cultural, a gente entende, né, vendo de uma visão assim de fora, holística, uma visão mais ampla, a gente entende que religião e crença é uma coisa construída e muitas das vezes forçada para as pessoas, né? Tem gente que fala assim, não, eu era ateu, aí eu virei crente, aceitei Jesus, que não sei o quê. Aí você fala, beleza, você fala com Jesus, fala com Jesus. Você sente Jesus, sinto Jesus. Você tá falando, Jesus está falando contigo agora, tá falando comigo agora. Então, beleza, eu tô aqui com um site aberto de criança desaparecida. Pede aí para ele para localizar. Não, não é assim. Eu ainda não tenho fé suficiente. Não, mas você acabou de falar que Jesus fala contigo. Não, o falar dele comigo é quando eu olho a natureza, quando eu vejo as coisas, entendeu? Aí o papo muda. Então, na prática, no frigir dos ovos, na verdade, para mim, todo mundo é ateu. Tanto que quando a pessoa fica doente, ela vai pro médico. Ela não vai pro presbítero da igreja para fazer oração com fé, que ela seria salva que nem diz Tiago, né? Ela vai pro médico. O pastor, o padre, o papa, eles possuem os melhores planos de saúde que o dinheiro pode comprar. Ninguém, o papa fica doente, você não vai ver o papa indo pra basílica. Você vai ver o papa indo pro hospital. Tratar lá com os melhores médicos. E indo contra o que diz Tiago lá, indo contra Mateus, Mateus não, João 14:12, né, do 12 ao 14, indo contra o que a Bíblia fala. Então, na prática, todo mundo é ateu. Todo mundo sabe que morreu, acabou. Por isso que todo mundo chora quando o parente morre. Se tu acreditasse mesmo, Mateus, que existisse o paraíso, Você ia ficar feliz no você funeral. ia ficar feliz. Você fala assim, meu irmão, porra, o Zezinho foi? O Zezinho morreu? Caraca, que bicho de sorte, velho. Rapaz, agora ele tá lá com o pai no paraíso, jogando pinball lá, jogando Skyrim, né, com Jesus. Pô, não, aí eu tô aqui? Não, aí é brincadeira. Aí, não, aí isso aí foi muita injustiça. Pô. Ih, peguei uma gripe aqui, vambora, vambora, vambora. E Tomara agora, que a hein? minha E imunidade agora? baixa. Tomara que a minha imunidade baixa, eu pego outra coisa. Vem, agora vem, Senhor. Ô, pai. Mas não, não é assim, a gente chora, a gente fica triste, porque a gente sabe que a única vida que existe é a vida antes da morte. Só existe vida antes da morte. E é essa vida, uma das coisas que eu mais me orgulho de apresentar para as pessoas no meu canal é que elas têm que aproveitar essa única vida que elas têm com os familiares, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos, viverem cada dia que elas têm, aproveitando e vivendo da melhor forma possível, como se fosse o último, ao invés de pegarem o recurso financeiro que elas têm, darem para pastor, vagabundo, picareta, pilantra, comprar mansão e eles estão curtindo. Esses pastores aí estão lá comprando cinto da Gucci, né? Louis Vuitton, né? Eles estão indo lá para resort, né? Estão indo lá para as Bahamas, indo para um monte de lugar com o dinheiro dos fiéis. Enquanto o fiel às vezes chega de carro na igreja e volta a pé, porque deixou o carro pro pastor. Entende? Então essa exploração, isso tem até um estudo, se eu não me engano, o Gregory Paul, né, do estudo dele que mostra que as religiões elas causam, cara, distúrbios socioeconômicos, psíquicos nas pessoas, né? Aumenta a corrupção, aumenta tudo. Não todas as religiões, tá? Tem religiões que você não vê isso acontecendo com tanta, com tanta ênfase, como, por exemplo, esse protestantismo da teologia da prosperidade. Isso é uma das coisas mais cancerígenas que tem numa sociedade, é isso aí. Entendeu?
Pois é, e muitos até são até ateus, né? Desses pastores que vão estar lá gozando da felicidade, né, na única vida que há, não vai ter céu nem inferno, eles vão ter aproveitado e o crente vai chegar, vai morrer, né? E vai ter sido isso, cara. Então, a gente não quer, né, ofender ninguém com o nosso trabalho, a gente não quer dizer que ninguém é burro, sabe? Pelo contrário, a gente tá fazendo um convite para, sabe, para as pessoas poderem se tornar donas do seu próprio destino, assim, na medida do possível. Viver só com o que você sabe, sabe? Com as pessoas que são importantes para você. É, Você já teve, Antônio, algum caso de pessoas que foram mudadas pelo seu canal, por exemplo, que Rapaz, entrou lá no canal um rapaz que ele é cristão, né? Que ele falou que ele fica vendo muito canal assim de fim do mundo, né? De apocalipse, que agora é o fim dos tempos. Aí ele falou assim, Antônio, ele chorando no canal, né? Antônio, me fala, por favor, cara, que não existe fim do mundo. Ele disse ao vivo, cara, que ele ia fazer, você sabe o que, com a família dele inteira, caramba, porque ele não queria presenciar o apocalipse. que isso, E mano? aí a gente explicando lá pra ele que não tem isso, né? Que isso não existe, que isso é invenção, que o Apocalipse. Primeiro que o Apocalipse era para aquela época. O cara tava falando, usando a expressão em grego taxei, né? Taxei, que era. Já viu táxi? Você vai pedir um táxi que é rápido, né? Então, porque vem dessa palavra do grego. Então, era algo rápido, que era para as igrejas a qual ele estava escrevendo. É, Que tem a ver com Jerusalém, não tem a ver com o Brasil, né? Quando ele fala lá Megiddo fica lá em Jerusalém, não fica aqui na zona oeste, na zona sul, não fica em Rio de Janeiro, não fica em lugar nenhum. Fica lá. O rio Eufrates é lá, não é aqui, né? Então a galera fica, por exemplo, a cidade que matou o Jesus e os profetas é Jerusalém. Não tem esse conceito de que é mundial. E ali é uma coisa que tava falando de espada. Hoje em dia é metralhadora, né? Tu não vai ver o exército com espada, né? Então as pessoas têm essa questão anacrônica, elas querem achar que é algo escrito para hoje e não entendem que aquilo ali é um conceito de guerra. E aí, quando a gente explica lá no canal que isso não se aplica hoje, muitas pessoas entendem e saem desse transtorno mental que a religião causa, né? Que a gente vê muitas pessoas, muitas dessas pessoas são esquizofrênicas, muitas pessoas que têm problemas psicológicos, que quando veem esse conteúdo alarmista, de fim dos tempos, as coisas assim, elas entram em surto, né? Elas entram em surto, muitas delas querem, né, coisar, vocês sabem, né? Então, pô, então, eu acho que assim, no meu canal ele já até salvou vidas. Eu posso dizer isso com tranquilidade, pela quantidade absurda de relato que eu recebo, já salvou vidas. E eu procuro falar com as pessoas mais povão, mais piso de igreja, porque são essas pessoas que são vítimas. São essas pessoas que são vítimas do sistema religioso. Não adianta eu ficar ali, tipo, com um monte de termo técnico, né, falando coisa muito complicada, tem que amenizar, falar, traduzir. Às vezes, quando tem que usar alguma coisa técnica, explicar o que significa, para as pessoas entenderem e saírem dessa lavagem cerebral que é feita. E fora as campanhas que a gente faz, né? Campanha para pessoa que tem algum tipo de deficiência, por exemplo, agora a gente está ajudando lá o Cerepau, que é uma instituição que ela trata de crianças com paralisia cerebral e autismo nível 1, né? Então agora, por exemplo, a gente arrecadou muito dinheiro, a gente fez a doação lá, agora estão reformando a piscina, reformaram a rede elétrica. Então, assim, uma coisa muito bacana. Pessoas que estavam em situação, por exemplo, assim, de passar fome, a gente fazia a campanha ali, a pessoa tinha o que comer. Então, pessoas que perderam tudo na enchente, a gente ia lá, na campanha, por exemplo, do Rio Grande do Sul, da enchente, a gente fez uma campanha, levamos alimentos, essas coisas. Então, a gente sempre está tentando ajudar nesse sentido, né? Doação de sangue, essas coisas. Então, a gente faz o que a gente pode, né? Óbvio que eu não tenho, eu queria ter mais dinheiro, né? Eu não sou um pastor desse multibilionário aí que tem grana para torrar, né? Que eu, senão, poderia ajudar mais pessoas. Mas com o que a gente tem, com o que a gente pode, a gente tenta alcançar as pessoas na medida do possível, né? sim, fantástico, cara. Outro dia também eu recebi um relato de uma esquizofrênica que disse que assistindo meus vídeos, ela parou de acreditar que conversava com demônios, né? Aí, ó a coisa bacana. Pois Tem é, gente que tem paralisia do sono e acha que tá tendo um conflito com o demônio, né? Aí a gente vai lá e explica que é paralisia do sono. A própria pessoa, depois, quando tem, fala, cara,
Não é que funcionou o que vocês falaram? Não é que funcionou? Eu me acalmei, falei, não, isso aqui é coisa da minha cabeça e funcionou. Então, aí tira um tormento da mente da pessoa, a pessoa para de gastar dinheiro, começa a aproveitar a vida. Então, cara, eu acho que esse trabalho que a gente faz, outros canais também, outros amigos também fazem esse trabalho, é um trabalho até de utilidade pública, né? Utilidade pública e tenha certeza, salva vidas. Salva vidas, que tem pessoas que estão em um transtorno mental assim, inimaginável, inimaginável. Por outro lado, tem também muita exposição, muito hate, né, como se diz, e eu vejo que você é uma das pessoas mais atacadas no ramo. Eu quero saber como é que você lida com isso, como é que você administra, né, essas críticas, difamações, por causa da sua saúde mental, assim, até como um conselho mesmo, assim. Cara, o que acontece? Eu tô nisso aí desde 2009, né? Desde 2008, 2009 ali que eu tô no YouTube. No começo, eu ligava muito pra hate de cristão, muito, muito, muito. Eu ficava assim, cara, como é que pode? Esse cara não tá enxergando o óbvio. Cara, é isso, 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 você tá sendo feito de trouxa, para com isso. Ficava lá discutindo. Já vê aquele textão? Sim. Textão, o cara mandava um textão, ia lá, mandava outro, ficava horas e horas, o dia inteiro discutindo isso quando eu era mais novo, quando eu comecei, né? Hoje em dia, quando o crente ele tá xingando, eu já entendo que ele sentiu o golpe, né? Ele sentiu que o que eu falei ali teve um fundo de verdade e ele tá despejando aquele hate, aquela raiva, aquele xingamento, porque ele não tem como contra-argumentar. Então já não ligo tanto, eu deixo quieto, depois a pessoa fala, cara, olha, Antônio, eu vim aqui, entrei aqui na sua live porque eu comecei te xingando, eu vim aqui nos comentários te xingava, falava de você, falava mal de você, só que hoje eu venho te agradecer porque eu saí por isso, por isso, por isso. Cara, eu tô vivendo minha vida melhor, mas no começo eu te xingava. Então eu entendo que existe um processo de aceitação. E o cara tá ali e ele tá xingando é porque ele assistiu. E aquilo ali fez ele pensar de certa forma. E é aquilo que eu te falei, até eu tive esse processo, até eu tive esse tempo, né, para para me tornar ateu, ou agnóstico. Imagine uma pessoa que é cristã, que nunca estudou, que nunca viu isso, então ela também tem um tempo de processamento dela. Agora, sobre hate, cara, o canal que faz react, essas coisas de cristão, eu não ligo, isso aí eu já tô acostumado. O que eu fico chateado é quando é amigo. Quando era a pessoa que falava que era minha amiga, que pessoa que eu, tipo assim, ajudava, transferia, para fazer live, eu nunca falei mal, nunca. Aí a pessoa, tipo assim, por questão de treta, porque treta é uma coisa que dá muita view, Uhum. ela pega aquelas views ali iniciais da treta, né? Aí ela se sente muito poderosa, né? Tipo assim, um canal que botava 30 pessoas numa live, de repente, 150, 200 pessoas numa live pra ver a treta, ela fala assim: "Não, tô com a razão. Ai, Antônio é isso, Antônio é aquilo, Antônio é aquilo outro. Como é que ele é um canalha, é hipócrita, é não sei o que lá, é isso e aquilo." Aí a gente fala assim, tá, dá uma prova aí de que ele é isso. Não, não tem prova, não tem como, mas ele é, não sei o que lá. Tá, fala aí uma coisa que errou. Não tem isso, não sei o que lá. Ele já falou mal de você? Não, também não, mas é isso e isso, entendeu? Então é assim, assim, assado. Aí a pessoa, depois o público nota, a pessoa começa a ser ridicularizada pelo próprio público, e começa a perder relevância e depois as próprias pessoas notam o que ela queria fazer, né? Que era intriga, inveja, mas eu fico muito triste quando isso acontece, porque uma coisa, cara, é você receber hate, difamação de um crente que tá ali com o público dele, ele quer aparecer pro público dele, essas coisas, né? Quer defender a religião dele. Isso aí você entende. Isso eu nem ligo, de verdade eu nem ligo. Agora, quando é pessoa que era, tipo assim, amiga, que eu considerava, que eu ajudava, que nunca falei mal, aí é complicado, cara. Aí eu fico muito sentido quando é essa situação. Todas as vezes, quando aconteceu isso, eu fiquei muito triste com a pessoa, porque eu acho que a amizade é algo importante, né, cara? Algo importante. E quando eu erro com alguém também, eu fico muito triste, porque, tipo assim, cara, as pessoas pensam que os ateus, eles são pessoas moralmente superiores, né? Não, todo ateu é santo, não sei o quê, não, pelo contrário, ó, todo ateu é ser humano, e todo ser humano erra, todo ser humano vai um dia falar uma coisa que não devia, uma coisa que se arrepende, né?
Então, eu às vezes erro com pessoas que, cara, eu nunca deveria ter errado na minha vida, né? Então, tipo, às vezes, ó, eu vou falar uma coisa assim mais pessoal, às vezes eu erro como pai, às vezes eu erro como filho, né? Às vezes eu erro como noivo. E esses erros que eu cometo com pessoas que não mereciam, pra mim também é algo que me deixa muito triste, né? São as coisas assim que eu mais me culpo, são quando eu erro com essas pessoas que sempre foram certas comigo, sempre foram direitas comigo. E isso aí é as coisas que eu acho que as pessoas têm que parar e pensar. Nós somos seres humanos, nós vamos errar e nós vamos acertar. E evitar ao máximo errar com as pessoas que não merecem, né, cara? E é isso, nós somos seres humanos, a gente vai errar, vai acertar, e o importante é a gente viver essa vida que a gente tem, né? É ser feliz. Eu hoje me considero uma pessoa muito feliz com a vida que eu tenho, diferente quando eu era religioso, eu vivia em transtorno mental. Cara, por exemplo, tu já jogou Resident Evil? Já, já. Pra tu ter ideia, cara, eu era tão bitolado com esse negócio de religião que eu achava que ia ter zumbi, ia ter, tipo assim, o apocalipse ia acontecer, os mortos iam ressuscitar, ia ter os zumbi. E aí eu ia pra casa rezando, tipo assim, cara, não faça que exista zumbi, Deus, não faça. Eu ficava com aquilo ali, com aqueles pensamentos, a Caramba. noite inteira, tinha medo de filme de terror. Qualquer filme de terror, eu ficava extremamente assustado, só dormia de luz acesa. Meu irmão, depois que eu virei ateu, acabou tudo isso. É uma paz, uma tranquilidade. Saiu tudo isso aí da minha mente, cara. Então é isso, né, cara? Eu acho que não tem muito do porquê você não viver de uma forma saudável, uma forma sadia com as pessoas que são importantes pra você e fazer essa vida que vale a pena, né, cara? Criar um legado aí pras pessoas que você ama ou até pras pessoas que você nem conhece, né? Eu acho que essa filosofia é uma filosofia bacana de vida, né? Com certeza, com certeza. E aquilo que você falou antes, né, é uma traição, né, de quando acontece com pessoas próximas errando com você. A traição é uma das piores coisas, né? Até para os próprios religiosos, na Divina Comédia de Dante, no último nível do inferno, tá Satã com pessoas que cometeram traição, num gelo, assim. É, então, para você ver, até é uma coisa que eu acho que os religiosos e os ateus vão concordar que traição, sabe? E devemos ficar atentos para isso, né? Porque todos somos humanos, demasiado humanos e passíveis de cometer erros. Para concluir, cara, qual livro você recomendaria, assim, se você pudesse recomendar uma obra para abrir a mente de uma pessoa? Qual obra? Cara, depende do tema. Se for sobre Jesus, seria Porque Jesus Mentiu sobre a sua segunda vinda, do Jason Ferrer, né? Tá até aqui, deixa eu pegar aqui o livro aqui. Até recomendo, cara. Tenta entrar em contato com o Jason, trazer aqui para um bate-papo, né? Aqui, ó. Porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Se for sobre exegese, né? O do Mestre Sabino, né? Como surgiu o Novo Testamento, essas coisas, os livros do Sabino são muito bons. Então, se a pessoa quiser um inglês assim que fala sobre a historicidade de Jesus, posso recomendar o livro do Richard Carey, mas é em inglês, né? Não é em português. Sobre evolução, você pode pegar os livros do Dawkins, né? Esses livros do Dawkins aí, eles são muito bons. Você pode pegar, por exemplo, o livro do Carl Sagan, Nunca Vai Sair de Moda, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Se você quiser uma coisa assim mais sobre religião, né? Então, tipo, cara, livro, assim, cara, é sempre bom você consumir o máximo que você puder, desde que não seja de conspiração, né? Essas coisas assim de negacionismo. Livros, assim, que vão te agregar conhecimento, te agregar informação. Cara, os livros que vocês puderem ler, vocês leiam aí, tá, galera? Inclusive, recomendo que vocês façam isso, principalmente em livros que desmascarem a crença que vocês têm e que fazem vocês perderem coisas valiosas na vida, né? Esses livros aí que vocês têm que dar mais prioridade. Acho que são esses livros aí, cara. Sim, é isso. Não é nem ler para concordar, não. É só ler o livro. Não perde nada lendo o livro. Você pode discordar depois, mas só se esteja disponível para absorver. Os livros que eu mais tenho aqui é Bíblia, é o que eu mais discordo. A gente acaba lendo muito a Bíblia, né? Quando a gente passa a falar sobre ateísmo no YouTube, talvez até mais do que vários religiosos. Mas então é isso, Isso é pessoal. verdade.
Os links estão aqui na descrição para todos esses livros. Quero agradecer ao Antônio mais uma vez pelo excelente bate-papo, pela generosidade. E, Antônio, se você quiser compartilhar alguma coisa, divulgar, fica à vontade. Se inscreverem aqui no canal do Matheus e quem quiser conhecer lá o canal Teologia Reversa, né? Fique à vontade, porque lá a gente discute muito sobre religião, né? Mostra as impossibilidades físicas, químicas, né? Científicas para alguns mitos bíblicos, mostra dentro da exegese do porquê de certos eventos bíblicos não terem acontecido, do porquê Deus não existir, né? Então a gente tenta fazer isso de uma forma assim mais palatável para um público leigo, né? E muitos cristãos, você falou isso aí no final, muitos cristãos falam, cara, engraçado, eu 35 anos de igreja, aprendi mais aqui no seu canal em um mês do que anos e anos e anos na igreja, porque dentro da igreja, o seu pastor, o seu padre, eles não vão te contar os podres da religião, não vão te encontrar as adulterações, as farsas, porque se eles fizerem isso, as pessoas vão se ligar, vão entender que estão lidando com mitologia, né, com construção humana e que não tem Deus nenhum ali por trás dos textos, né? E aí, aí quebra o negócio, né? Porque a fé, para você que está assistindo, entenda, a fé é o maior produto que existe. É um produto que você não precisa estocar, que você não precisa transportar, não precisa pagar imposto, e você consegue lucrar muito em cima disso, né? Em cima dos sentimentos e das emoções das pessoas. Eu vi um vídeo do Jason, cara, que ele ia lá no show do Valdomiro e tinham pessoas em estados terminais, né? Lá pedindo cura. Os caras simplesmente passavam a maquininha, as pessoas pagavam e saíam desesperançosas, né? Sem nenhum tipo de auxílio, de esperança, nada, porque elas deram tudo que elas tinham ali, deram todo o dinheiro, todo o resto, às vezes coisa que elas iam deixar de herança, mas elas deixaram para a igreja e saem da mesma forma que entraram, né? E isso mostra que o sistema religioso ele é um dos sistemas mais cruéis que existe, né? Não importa se você é um idoso, não importa se você tem família, se você está no estado terminal. Os caras vão arrancar até seu último centavo. Novamente, não estou generalizando, tem muito líder religioso aí que tenta fazer um trabalho bacana, mas a gente sabe dessas, eu estou falando dessas parcelas de vagabundos picaretas que exploram as pessoas pobres, as pessoas humildes e arrancam tudo delas para curtir em suas mansões, seu resort, e você não pode falar nada porque é religião, né? Aí comigo não, né, meu colega? Vem comigo. É isso. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e comente aí embaixo, compartilhe, manda para todo mundo esse vídeo, finalmente esse encontro ateísta rolando por aqui e a gente se vê em breve. Isso aí, show de bola.